para completar, o Flamengo de olho em um lateral direito que faz sucesso na Europa, tudo sobre Matheus Gonçalves no Galo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e clubes brasileiros correndo risco na Libertadores e na Sul-Americana. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Central Córdoba, adversário do Flamengo na Libertadores. O time argentino venceu na noite dessa terça-feira o Táchira na Venezuela por 2-1, complicando de vez a situação do Fla em seu grupo. Se na quinta-feira, no Maracanã, o Flamengo for derrotado pelo time equatoriano, o Flamengo estará eliminado da Libertadores da América a uma rodada do fim. Se vencer, se iguala em pontos a LDU com 8 pontos e fica a 3 pontos do Central Córdoba. Hora de falar sobre a fase horrível dos clubes brasileiros nessa terça-feira, mais um dia sem vitórias de equipes nacionais. Fortaleza só empatou com o Atlético Bucaramanga da Colômbia em casa. Resultado de 0-0 que coloca a classificação do Fortaleza para a próxima fase da Libertadores em risco. Apesar de ser líder do grupo com 8 pontos, Fortaleza deve ser ultrapassado pelo Racing. O time argentino joga contra o Colo-Colo no fechamento dessa rodada. Se o Racing vencer, vai a 10 pontos. E aí que vem o problema. Na última rodada, Fortaleza enfrenta o Racing na Argentina, enquanto o Bucaramanga, que tem 2 pontos a menos do que o Fortaleza, pega o já eliminado Colo-Colo. Já o Grêmio só empatou com o Godoy Cruz em casa, empate 1-1, e dá para dizer que será o segundo colocado do seu grupo na Sul-Americana, o que vai obrigar o tricolor gaúcho a disputar um play-off contra uma equipe que vier da Libertadores da América na terceira colocação. Grêmio que só venceu um dos últimos 10 jogos, partida contra o Santos. Nos outros 9 confrontos são 6 empates e 3 derrotas. Já o Vasco, na estreia de Fernando Diniz, perdeu para o Lanús por 1-0 na Argentina. O Vasco, dessa maneira, caiu para o terceiro lugar do seu grupo, são 5 pontos conquistados. O Melgar tem 7, o Lanús aparece com 11 pontos. Decisão da vaga na segunda colocação fica para a última rodada, quando o Vasco recebe o Melgar e precisará vencer Cruz Maltino, que não ganha uma partida a 9 jogos, são 3 empates e 6 derrotas. Bora mudar de assunto e falar sobre o Galo, mais especificamente sobre Matheus Gonçalves. Consegui conversar antes de gravar esse vídeo com um dos representantes do atleta. O atacante do Flamengo é representado por Juliano Bertolucci, o maior empresário em atividade no Brasil e também no exterior. Posso contar que, apesar de ser especulado no Grêmio, no Cruzeiro, no Atlético e no Santos, hoje dá para dizer que o Galo está à frente dos concorrentes, embora não exista aquela oferta de 56 milhões de reais divulgada pelo jornal o Globo no início dessa semana. Essa pessoa com quem conversei admitiu que o Galo fez um projeto, apresentou uma proposta, mas a ideia é contar com o jogador por empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra se metas forem batidas. A grande questão é que, apesar de ser muito pouco utilizado pelo Flamengo, são apenas 2 partidas e 4 minutos jogados no Campeonato Brasileiro, o Matheus Gonçalves é bem avaliado pela diretoria rubro-negra, que pede pelo menos 12 milhões de euros para que o negócio saia. Difícil imaginar que com tais condições o acordo possa avançar. Quero falar agora sobre o Flamengo de olho em um lateral direito no futebol europeu. O preferido de José Boto para substituir o Wesley se chama Dodô, atleta que o Boto, enquanto diretor esportivo do Shakhtar, contratou do Curitiba lá atrás, no ano de 2018. Na oportunidade, compra por 2 milhões de euros. Depois, 4 anos depois, o Shakhtar vendeu o atleta para a Fiorentina por 14 milhões e meio de euros. Dodô é titular absoluto da equipe italiana, 44 partidas na atual temporada e avaliado em 22 milhões de euros. É por isso que eu imagino que dificilmente esse negócio vai acontecer. Mas, Nicola, o Flamengo não vai faturar uma bolada com Wesley? Sim. Tendência é que o negócio saia por pelo menos 35 milhões de euros. Essa é a cifra que o Manchester City já acenou para que o negócio aconteça. Wesley, inclusive, já topou a proposta do Manchester City, falta que o Flamengo aceite a condição do negócio. Proposta de 35 milhões de euros equivale a 219 milhões de reais. Como o Flamengo é dono de 90% dos direitos econômicos, dá para dizer que o Fla ficaria com cerca de 196 milhões de reais. Importante lembrar que o rubro-negro ainda tenta uma condição um pouco melhor. Pede um aumento nessa cifra para talvez chegar a 40 milhões de euros. Ainda que o negócio seja fechado em 40 milhões de euros, não acredito na possibilidade de o Flamengo investir praticamente metade dessa grana na aquisição de um substituto, embora o Dodô seja o plano A, B e C de José Boto.
Mas o resultado de ontem não mudou muita coisa, não. Mudou muito pouco. O Flamengo, se o Central Córdoba não vencesse, o Flamengo teria que ganhar os 2 jogos por qualquer placar. Agora ele tem que ganhar um jogo por 2 gols, um jogo por 1 gol. É isso. Não mudou muita coisa. Ele tem que ganhar, por exemplo, ganhar de 1-0 da LDU e 2-0 do Táchira. Está classificado. Tem que fazer 6 pontos e um saldo de 3 gols. Só isso. Esse time da LDU não é... Olha, esse time da LDU, a LDU é muito maior, historicamente, do que o Central Córdoba na América do Sul. Mas esse time não é muito melhor, não, hein? Se bobear, é igual ou pior. Sabe quantos chutes o Táchira deu contra a meta da LDU na semana passada, no 3-2, que eles ganharam de 3-2 do Deportivo Táchira? 39. 39. A LDU permitiu 39 finalizações do Deportivo Táchira, 10 na direção do gol. O 3-2 ali, que eles reagiram no final, foi até um placar meio mentiroso. Eu acho que, assim, se o Flamengo fizer um jogo direito, não pode subir no salto, se desmobilizar, como aconteceu contra o Central Córdoba. Ele vence esse jogo. Fizer um jogo direito, ele ganha da LDU. Fazer um jogo direito, aplicado, levando a sério, ganha o jogo. É só fazer o jogo direito, fazer uma boa... Como fez sábado contra o Bahia. Se fizer uma atuação daquele nível, vai ganhar desse time. E, se possível, por 2 gols. Se fizer 2 gols de vantagem, já vira segundo da chave. E aí ganha, tem que ganhar, claro, né? Do Táchira no Maracanã. O Táchira teve 2 expulsos ontem, já jogou com o time todo mutilado, várias reservas, depois trocou alguns jogadores durante o jogo. Então, eu não acho que a situação seja desesperadora. O problema é depender desses resultados para se classificar. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Pode até ser primeiro da chave. Se vencer a LDU e golear depois o Táchira na última rodada, ele pode até ser primeiro, caso a LDU derrote o Central Córdoba na última rodada, que é um resultado possível, que eles vão se enfrentar pela vaga, possivelmente. Se o Flamengo vencer amanhã, a LDU recebe o Central Córdoba, os 2 brigando pela vaga. Pode acontecer, não é tão difícil imaginar, o Córdoba fora e entrar Flamengo e LDU. Não é uma possibilidade assim muito complexa. Acho até que o Central Córdoba deveria ter tentado vencer o Flamengo lá na Argentina. E poderia ter vencido no segundo tempo. Mas aí se acomodou no 1-1, achou que estava bom. Vai ter que duelar agora lá em Quito para segurar pelo menos um empate. A não ser que o Flamengo consiga perder para a LDU. Mas esse time da LDU não é um time tão bom quanto outros que a LDU já teve. E acho que é possível, sim, o Flamengo fazendo um bom jogo vencer. Vai vencer até bem. E o ideal é fazer 2-0 na quinta-feira, pelo menos, que ele já vira segundo colocado. E aí qualquer placar contra o Táchira, 1-0, 3-0, 5-0, 8-0, 3-2, qualquer vitória classificaria o time. E aí convenhamos, né? Jogar contra o Deportivo Táchira, que perdeu todos os jogos, no Maracanã. O time dele já jogou ontem com o time todo desfalcado, já com jogadores expulsos titulares que não vão poder jogar no Rio de Janeiro. Então, se não ganhar esse jogo aí, esquece, né? Aí é caso de reavaliar tudo que está acontecendo no clube. Mas, pelo que eu sei, pelo que eu andei conversando com algumas pessoas, dessa vez eles perceberam a água batendo aqui no pescoço, né? Opa, tá subindo, vou me afogar. Então tá havendo uma mobilização, uma dedicação, preparação com muita concentração para o jogo de amanhã. E imagino que faça um jogo diferente do que foi contra o Central Córdoba. E aí, se fizer, vencer o jogo, fica numa situação bem mais tranquila, né? Ou seja, mas o ideal é vencer por mais de um gol, que já vai virar segundo colocado, e aí vai tentar a vitória para se classificar. Se vencer por goleada, aí depois a LDU ganhar do Córdoba, que é um resultado normal também, pode acontecer lá em Quito, até porque eles estarão disputando frente a frente. O que vai acontecer se houver empate tríplice? O Flamengo pode fazer um saldo melhor que todo mundo. A LDU fazendo 1-0, cada gol que no confronto direto com o Córdoba, caso a LDU perca para o Flamengo, cada gol que o LDU fizer, ele aumenta o saldo, tira o saldo do Córdoba, do Central Córdoba. Então, mesmo que ele entre precisando tirar um saldo de 3 gols, ele faz 2 gols, ele vira. Ele faz 1, 2, 2, ele passa à frente, entendeu? Então, o grupo está bem embolado, é muito possível, muito factível imaginar um empate tríplice, os 3 com 11 pontos. O Flamengo tem que vencer seus jogos. O ridículo é depender da vitória para se classificar. Mas mesmo que estivesse com 100% de aproveitamento, o Flamengo teria a obrigação de ganhar da LDU e do Táchira do Maracanã. Ou não? Porque teria vencido os outros jogos, pode perder, não. Teria que vencer. Então, isso não muda muito. Tem que ganhar. O problema é depender do resultado, por conta de uma campanha patética até aqui. E aí tem um negócio que é interessante, né? Até gravei um vídeo ontem sobre isso. Se existisse agenda positiva no Flamengo, sabe o que estariam dizendo agora, Thiago Asmar? Flamengo garante vaga na Sul-Americana, né?
Com a derrota ontem do Táchira, o Flamengo está garantido, pelo menos o Sul-Americano está garantido. Vai disputar a repescagem, vai continuar na competição internacional, é isso aí, excelente resultado. Alguém diria isso. Como o Flamengo não gosta de agenda positiva, tem alguns bobalhões aí que ficam lá puxando o saco dos caras ali, de jogador, elogiando o trabalho da imprensa, a assessoria de imprensa, elogiando o Boto, não sei o quê, sabe, publicamente para fazer média. Esses vendem agenda positiva. Mas quem é jornalista no Flamengo, cobra o Flamengo, fala muito sobre o Flamengo, não costuma aderir à agenda positiva, não. É cobrança mesmo, como tem que ser todo time grande. Tá ruim, cobrança. Tá bem, elogio. E assim a coisa segue. Claro que há extremos do Flamengo, pela grandiosidade do time, pelo investimento feito, pela enorme torcida, as coisas acabam realmente atingindo, às vezes, proporções um pouco maiores, né? Para o bem e para o mal. Mas esse negócio de agenda positiva não rola. Mas estaria prontinho aí o discurso, né? Para algum fanfarrão, né? Ah, já está na Sul-Americana, né? Está garantido no repescagem da Sul-Americana, porque o Táchira é tão mal, vai tão mal, que perdeu todos os jogos. Nem Sul-Americana ele pega mais. Agora, pensando do ponto de vista do Central Córdoba, claro que ele sonha com a continuação da Libertadores, mas ele pelo menos vai ficar numa competição, ele vai ficar na Sul-Americana. Acho que é o único clube dos três que pode pensar dessa maneira. Não, se eu venci no Maracanã, não perdi para o Flamengo, se eu for eliminado, vou disputar na Sul-Americana, não é um desastre. Pelo contrário, porque é um clube estreante na competição, um clube pequeno. Agora, para o Flamengo é uma vergonha. Uma vergonha. Uma coisa é você disputar a Sul-Americana porque você está num outro momento da sua história em que você não consegue uma classificação para Libertadores, seu time não tem tantos investimentos e você vai valorizar aquela competição. A outra é você ter condições de sonhar mais alto e ficar numa competição que não é a mais relevante, né? Não é de valorizar a Sul-Americana. É entender o momento, o investimento e a cobrança tem que ser proporcional a ele, né? Então, por isso, se o Flamengo não se classificar, vai ser um papelão. Mas a vitória de ontem não mudou muita coisa, não. Mudou que tem que fazer mais um gol. Mas veja bem, vamos imaginar, o Flamengo ganha de 1-0 da LDU. Se não fizer 2-0 no Deportivo Táchira no Maracanã, também, pelo amor de Deus, tem que ser eliminado mesmo. Os caras com os 4 pneus arriados, já desanimados. Ontem tinha ninguém no estádio, não sei se vocês viram o jogo. Tinha ninguém no estádio. O estádio estava vazio, tinha umas 100 pessoas no estádio, negócio constrangedor até. Um jogo de Libertadores com ninguém no estádio. Ninguém. Então nem aí. Vai jogar a toalha. Se você não conseguir fazer 2-0 desse time, porra. Porque, repetindo, tem que fazer 6 pontos e 3 gols de saldo. O saldo hoje é de 0, certo? Então, vence os 2 jogos, 1-0, 2-0. Ou 2-0, 1-0. É o bastante. Se fizer mais gols, melhor. Que aí tem até uma possibilidade maior de ser primeiro da chave, né? Claro, desde que na última rodada, com vitórias do Flamengo nos 2 jogos, a LDU vença o Central Córdoba. Lembrando que a LDU, perdendo do Flamengo, ela não está eliminada. Se ela perder para o Flamengo, ela vai em casa receber o time argentino precisando vencer. E a diferença de gols vai depender de qual vai ser o placar de quinta-feira, de amanhã. Então, a LDU amanhã, ela ainda tem fôlego. Ele tem 3 igual ao Central Córdoba, 3-3, né? Se ele perde do Flamengo de 1... De 1, saldo de 2. 2, aí ele vai ter que ir... Ele ganhando de 1-0, ele vai ter 3 e diminui para 2, já passa à frente. Né? Aí se o Flamengo goleia... Aí, faz 2 gols. 2-0. O Flamengo vai pegar a primeira colocação aí. O que acontece? Golear. Nessa situação que você está dizendo, ficaria 1-0 para a LDU contra o Central Córdoba. O Central Córdoba vai ter o saldo de 3, de 2 e o LDU de 3. O Flamengo tem o saldo de 0. Se ele fizer 1-0 amanhã, ele tem saldo de 1. Se ele ganhar 2-0 o Táchira, ele vai para 3. O Córdoba está com 2, ele cai. Tem um mata o outro ali. Então um mata o outro. Então essa assim. Pode ser primeiro. Pode ser primeiro. É, primeiro. Exato. Se ele vencer por qualquer placar LDU e golear o outro time, ele tem uma chance de ser primeiro. Porque a LDU, ela vai jogar lá na altitude contra o Central Córdoba, é a sobrevivência dela. Então, se pensar numa vitória da LDU contra o Central Córdoba, é um negócio muito normal. Porque ele não vai jogar desmotivado, nem deve depender, a não ser que a LDU tome um coco do Flamengo. Se tomar um coco, 4-0, aí tem que fazer uma goleada no Central Córdoba, que é um resultado, acho que pouco provável. Acho que a vitória do Flamengo é perfeitamente factível, até por 2 gols. Acho que dá para imaginar que não é nenhum absurdo. Uma goleada, acho que seria um pouco demais. Isso aí, nação rubro-negra, o Flamengo só depende de si para poder se classificar até em primeiro lugar, possivelmente aí, dependendo de umas goleadas, né? Que se o Flamengo conseguir golear aí, o Flamengo pode se dar bem nesta disputa e terminar a fase de grupos da Libertadores ainda em primeiro lugar no grupo, né? O que seria muito surpreendente aí para muitos, né? O Flamengo vem fazendo uma Libertadores, na minha opinião, um pouco mediana,
né? Pegou um grupo praticamente fácil, né? Mas acabou se complicando naquela derrota para o Central Córdoba, né? No Maracanã, e isso aí complicou. Mas o Flamengo tem esse jogo amanhã contra a LDU no Maracanã. Acredito que com o apoio da galera o Flamengo vai vencer, nem que seja de 1-0, como foi dito aí pelo Mauro César. E depois o Deportivo Táchira, aí o Flamengo dá para poder golear, né? Que a equipe deles é ruim demais. Aí é onde o Flamengo pode tirar a diferença do saldo de gols. Então é isso aí, o vídeo de hoje é esse. Peço a você o seu like, a sua inscrição se ainda não for inscrito, e que ativa também o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui no canal do Flamengo News. Um forte abraço a todos e até mais.